Logo que chegam à idade escolar, algumas crianças começam a apresentar problemas na visão. E é importante que os pais estejam atentos a esses sinais e procurem ajuda o mais rápido possível. Olho no olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. Dr. Volney Castaldelli já está aqui comigo no nosso quadro Olho no Olho de hoje para falarmos sobre esse primeiro contato da criança com o oculista. Tudo bem, doutor? Como é que vai? Tudo bom, Natália. Boa noite para você. Doutor, a gente sabe que algumas crianças bem pequenas já têm que usar óculos, né? Começa a idade escolar e na escola já vem aqueles primeiros problemas com a visão, a mãe percebe isso. Como é que a mãe pode perceber que o filho está tendo algum problema na visão, na acuidade visual? Então, Natália, a primeira observação, mesmo quando a criança ainda não está na escola, a mãe consegue observar quando a criança vai se deslocar dentro da casa, às vezes ela tromba, bate nas mesas, ela vai se aproximando muito da televisão, ela vai usar os tablets, os computadores também aproxima muito dela, certo? Na escola, geralmente, a criança ela tem que... O ideal seria trazer para fazer uma avaliação, porque às vezes a observação que vai ser feita, ela trocar algumas letras, ou dificuldade de copiar algumas letras. Isso mais ou menos com que idade? Da idade da alfabetização, né? Hoje eles fazem alfabetização com 5, 6 anos, né? Mas essas trocas, às vezes, é decorrente da aprendizado, da dificuldade. Mas a criança, quando ela vai escrever, se ela for míope, por exemplo, ela vai aproximar muito o caderno do rosto. Ela parece que está comendo o caderno quando está escrevendo. Isso A miopia é a dificuldade visual, de enxergar. Assim como a miopia é uma dificuldade que dificulta para longe, ela facilita muito para perto. Então, essa aproximação faz com que dê mais conforto para a criança, certo? Mas, assim, objetivamente, o melhor é, antes de a criança apresentar o defeito, fazer os exames. Já a criança faz o primeiro exame ao nascer, o teste do olhinho, os seus 3 primeiros meses, para ver se tem a transparência, se vai chegar a luz na mácula, se vai formar a visão. E a visão na criança ela é bem diferente do adulto, porque a criança ela começa a enxergar com 4 meses de idade. Depois disso ela vai começar a formar a fixação e vai desenvolver a imagem. A primeira parte do desenvolvimento global da imagem vem até os 2 anos. E depois ela vai ter outro refinamento da imagem e formar uma imagem mais parecida com a nossa a partir dos 8 anos. Então, nessa idade, nesse período, quando você detecta algum problema, você tem como reverter. Mais fácil funcionalmente. Resolver. Por exemplo, a criança estrábica. A criança estrábica, você trata o estrabismo funcionalmente e esteticamente na criança. Depois de um tempo, se você não estimular os olhos, se você não fizer com que os 2 olhos se desenvolvam, vai ocorrer o quê? Você vai conseguir uma correção estética, mas não funcional. Por quê? Se a criança está com o olho voltado para um lado e outro para o outro, o cérebro não consegue emendar 2 imagens diferentes. Então, o cérebro vai dar preferência a um olho e desviar mais o outro. E esse olho desviado, como são imagens diferentes, o cérebro faz o quê? Suprime esse olho. Daí o que se faz? Usa o óculos, usa o tampão, usa as correções. Então, o ideal é você trazer, o médico vai fazer a avaliação, vai fazer uma refração que é diferente do adulto também, que não é uma refração subjetiva. Você não faz muita pergunta, está melhor, pior, porque a criança tem essa dificuldade de informação. Você faz uma refração objetiva e a partir desse momento, se for necessária a correção, vai ser usado o óculos, independente da idade, do tamanho que ela tenha. Sempre óculos nas crianças, não lentes, né? Nas crianças, a gente geralmente usa óculos, porque a criança ela tem uma facilidade maior de aceitação do óculos. Mesmo se os graus forem diferentes, a criança consegue usar o óculos com graus de diferença grande de um lado para o outro. E a lente, ela
exige o cuidado de colocação, de retirar, de lavar. E a lente, ela... É difícil para a criança manipular tudo isso. A criança não vai conseguir manipular. E ela está dentro do olho. Então, o risco de uma infecção, o risco de um trauma é bem maior. Então, o óculos do lado de fora é bem mais confortável, é bem mais fácil de se utilizar. E além da miopia, doutor, quais são os problemas mais comuns nessa fase? Então, os problemas mais comuns nessa fase é a correção do estrabismo, né? A miopia, que é o erro de refração mais comum que se usa óculos na criança, e você também tem o astigmatismo e a hipermetropia. A hipermetropia, como nós temos cristalino dentro do olho, a hipermetropia, muitas vezes ela é compensada pelo cristalino. O cristalino gera grau positivo, então a maior parte das crianças são hipermétropes e não precisam de óculos, porque o cristalino está compensando esse grau positivo. Porém, alguns graus positivos são maiores, são mais desconfortáveis, e essa acomodação na criança não é tão eficiente, isso se faz necessário uma correção de óculos para hipermetropia. Mas daí você faz uma adaptação, você não faz uma correção total, você faz uma correção parcial para tirar o desconforto. Geralmente, quando a criança ela é hipermétrope, é aquela criança que quando vai fazer as tarefas, as lições, ela começa a ter sono, ela começa a dormir em cima do livro, entendeu? Isso é por quê? Porque para poder focalizar longe e perto, o cristalino ele faz naturalmente a acomodação. Como o cristalino dessa criança hipermétrope tem que acomodar o grau de longe e ainda tem que compensar o grau de perto, daí ele dá uma canseira, uma fadiga, e a criança tem esse sono muito grande. Então, nesses casos, a gente corrige também a hipermetropia. Certo? Doutor, e a gente sabe também que há um avanço muito grande na confecção dos óculos, né? As lentes são mais modernas, as armações, no estilo mais cômodo para a criança. Isso também tem facilitado o uso dos óculos pelas crianças? As crianças elas são mais exigentes hoje, né? E assim, os óculos mais modernos, mais adequados à criança, de uma forma mais confortável e assim que deixa ela assim mais agradável de se usar, faz com que facilite o uso da criança. Agora, geralmente a criança, quando ela tem a dificuldade visual, ela sente muita diferença entre botar o óculos e enxergar e não botar o óculos e não enxergar. Então, o óculos para ela não é um inimigo, ela tem o óculos como um amigo. Muitas vezes até as próprias mães e os pais que ficam se sentindo mais incomodados, porque a criança vai para a escola, pode sofrer bullying, perturbação dos coleguinhas, mas a criança em si, quando ela põe o óculos e vê que está enxergando, ela não tem muita restrição em usar, não. Mas é importante a mãe estar sempre realizando esse acompanhamento, né? Como o doutor falou, fazer os primeiros exames logo que o bebê é bem novo, e depois esse acompanhamento pelo menos o quê? A cada 6 meses ou uma vez por ano? Uma vez por ano é o ideal, ela não precisa fazer a cada 6 meses, a não ser que ela observe nesse período de 6 meses alguma alteração na criança. Mas é importante você ver, você corrigir logo no começo do que ficar esperando, e às vezes quando traz, a criança já não tem mais o que corrigir, entendeu? Então, quer dizer, o importante é trazer e acompanhar e ver, e quando for necessário usar os óculos. Às vezes é mais difícil você convencer a mãe que a criança precisa de usar óculos do que a própria criança. Muito bem, doutor. Muito obrigada, então, pelas informações aqui no nosso check-up. Tá certo. Obrigado a você. Estamos à disposição. Até a próxima. Até a próxima.